Este episódio foi criado usando inteligência artificial. Você está ouvindo a segunda parte com o Dr. Jordan Watkins, Doutrina e Convênios 125 a 128. Aviso sobre o conteúdo. Este episódio discute o suicídio. Se você estiver em crise, entre em contato com a Linha Nacional de Prevenção ao Suicídio pelo número 988 ou com uma linha de ajuda local. Recomenda-se discrição ao ouvinte. Quando falamos sobre o trabalho no templo, geralmente não nos concentramos nos registros do trabalho no templo. É disso que tratam as sessões 127 e 128, registros de batismos pelos mortos. As sessões de doutrina e convênios que falam sobre o trabalho pelos mortos são essas sessões e o foco está nos registros. Veremos por que isso é interessante. Então, no versículo 6, o Senhor instruiu os santos: quando algum de vocês for batizado por seus mortos, que haja um registrador e que ele seja uma testemunha ocular de seus batismos, que ele ouça com seus ouvidos para que possa testificar da verdade, diz o Senhor, para que em todos os seus registros isso seja registrado no céu. Voltaremos à segunda parte daqui a pouco. Essa instrução está relacionada ao primeiro mandamento que o Senhor dá à igreja. Em 6 de abril de 1830, Joseph recebe uma revelação e o Senhor diz que deve ser mantido um registro. Em vários momentos, o Senhor dá outros mandamentos para manter registros. Joseph e os santos se esforçaram para cumprir esses mandamentos, com resultados variados. Às vezes eram ótimos, às vezes não eram tão bons. Os santos mantinham vários tipos de registros, e o propósito de manter registros na igreja mudava de acordo com as circunstâncias específicas. Às vezes, a tentativa de manter registros e compilar informações era um esforço para garantir a justiça humana e divina. Mencionamos a prisão de Liberty, sua segunda carta da prisão, grande parte da qual está contida na seção 123. Qual é a ênfase? Reunir todos os fatos relacionados às perdas dos santos no Missouri. Ele descreve isso como um dever imperativo. Devemos isso a Deus, aos anjos, às pessoas que morreram. Os santos vão apresentar esses registros ao governo e vão esperar que o governo lhes conceda uma indenização. Mas o Senhor também lhes disse, ordenou-lhes: mantenham um registro, apresentem-no aos chefes do governo, e então eu sairei do meu esconderijo para trazer justiça divina. Uma das razões para manter registros é porque há pessoas por aí prejudicando outras pessoas, incluindo nós. Precisamos manter um registro disso, seção 123, versículos 13 a 15. Ele diz que devemos desperdiçar e desgastar nossas vidas para trazer à luz todas as coisas ocultas das trevas, nas quais as conhecemos, e elas são verdadeiramente manifestas do céu. Adoro essa advertência em que as conhecemos e elas são verdadeiramente manifestadas do céu. Você precisa ter cuidado ao manter registros dessas coisas. Elas devem ser tratadas com grande seriedade. Que ninguém as considere coisas pequenas. Há muito que está no futuro, pertencente aos santos, que depende dessas coisas. Não sei exatamente o que ele tinha em mente ali. Apenas alguns anos depois, em mais cartas, ele escreve aos santos enquanto está escondido. Joseph insiste na importância de manter registros de batismos por procuração, um tipo de registro muito diferente. A experiência de Joseph na prisão de Liberty o inspirou a ampliar sua visão. Eu diria assim, de um foco em garantir justiça para os santos, fomos injustiçados. Precisamos de justiça. Acho que esse é um desejo compreensível, mas então ele muda, amplia-se para uma ênfase em encontrar respostas reveladas para ajudar na salvação dos vivos e dos mortos. Agora falaremos mais sobre a função e o poder desses registros. Vou apenas observar de maneira geral que, no início da América, havia uma cultura de manutenção de registros. Essa cultura de manutenção de registros tinha raízes muito religiosas. Penso, por exemplo, nas Bíblias familiares. As famílias tinham Bíblias e o que registravam nelas. Nessas Bíblias, elas tendiam a registrar datas importantes e a história da família, datas de nascimento, datas de batismos, datas de casamentos e mortes. Alguns dos santos teriam participado desse mesmo tipo de prática. Eles já vinham de uma cultura que via algum valor, alguma sacralidade em manter registros de eventos importantes. Agora vou mudar de assunto para um contexto jurídico. Na verdade, vamos tratar de alguns assuntos jurídicos hoje. A cultura jurídica americana contribui para o foco na manutenção de registros. Eu mencionei que, em setembro de 1842, quando Joseph escreve essas duas cartas, ele menciona o contexto nos versículos finais da seção 127.
Joseph se refere ao fato de que está sendo perseguido por seus inimigos enquanto deseja pregar a eles sobre o batismo pelos mortos, mas terá que se contentar em enviar seus pensamentos sobre o assunto. Ele não pode estar com eles. Ele está escondido. Em outras palavras, a palavra escrita terá que substituir a palavra falada. Outro tipo de exemplo de representação está no início da próxima carta. Então a seção 128, escrita da casa de um membro da igreja, Edward Hunter. Ele está se escondendo nas casas. Ele escreve: agora retomo o assunto do batismo pelos mortos, pois esse assunto parece ocupar minha mente e pressionar meus sentimentos com mais força desde que estou sendo perseguido por meus inimigos. Por que isso aconteceria? Seria uma coincidência? Eu diria que é por causa do seu isolamento, pois Joseph é uma pessoa sociável. Ele se orgulha da ideia de que a mesma sociabilidade que existe aqui também existirá lá. Ele gosta de estar perto das pessoas, não gosta de ficar isolado e escondido. Agora, ele está enfrentando uma ameaça de separação. Falarei mais sobre isso em um segundo. E mesmo a morte, acho que isso o abre para a inspiração sobre como restaurar relacionamentos, como restaurar a sociabilidade. Quais são as práticas e ensinamentos divinos que podem, se a vida é tão frágil aqui, se meus relacionamentos são tão frágeis e se a qualquer momento posso ser separado de minha família e amigos, como posso garantir que isso não aconteça na próxima vida? Agora, a ameaça mais imediata surgiu no verão de 1842. Então, alguns meses antes. Pense em Joseph Smith nesse período. Ele está incrivelmente ocupado. Vocês conhecem alguns dos eventos que aconteceram em 1842. Em março, ele organiza a Sociedade de Socorro. Em maio, introduz a investidura. Durante esse tempo, ele é presidente da igreja, é administrador e fiduciário da igreja. Ele é editor do Times and Seasons, o jornal de Nauvoo. Ele é tenente-general da Legião de Nauvoo. Ele também é prefeito de Nauvoo e presidente do Tribunal do Prefeito. Ele se tornou prefeito em maio. Por que ele se tornou prefeito em maio? Foi quando John C. Bennett foi excomungado? Essa é outra história. Poucos dias depois de se tornar prefeito, começaram a se espalhar rumores de que Joseph estivera envolvido na tentativa de assassinato do ex-governador do Missouri, Lilburn Boggs. O mesmo Lilburn Boggs que assinara a ordem de extermínio. Alguns afirmavam que Joseph havia enviado quem ele iria enviar? Orrin Porter Rockwell para assassinar Boggs. Agora, não há realmente nenhuma evidência de que esse tenha sido o caso. Há algumas evidências circunstanciais no fato de que Rockwell estava realmente na área na época da tentativa de assassinato de Boggs, mas, como é sabido, ele disse mais tarde que, se tivesse sido ele, Boggs não teria sobrevivido. Portanto, não temos nenhuma evidência de que tenha sido Joseph ou que Joseph tenha enviado Rockwell. De certa forma, isso não importa. Há rumores de que Joseph tentou mandar assassinar Lilburn Boggs. Então, o que acontece? Ele começa a se preocupar. Joseph começa a se preocupar com outro ataque da multidão e outra tentativa de extradição, né? Falamos sobre uma tentativa de extradição e o que ocorreu na época em que ele introduziu o batismo pelos mortos. Isso foi alguns anos depois, e agora outra tentativa de extradição está surgindo. Ele realmente achava que Bennett estava conspirando com os moradores do Missouri para mandá-lo de volta ao Missouri. Bennett realmente indica que estava pronto para ajudar nesse tipo de esforço. O que eles fazem em Nauvoo? No início de julho de 1842, o Conselho Municipal de Nauvoo aprova uma portaria, uma lei. É interessante pensar sobre isso, né? Usamos a palavra portaria de uma maneira específica, mas portarias também são usadas para se referir a leis. Eles aprovam uma portaria concedendo aos cidadãos de Nauvoo o direito de habeas corpus através do Tribunal Municipal. Ok, sei que estamos entrando em jargão jurídico aqui, mas podemos explicar isso. Esse direito, o direito ao habeas corpus, permite que um indivíduo detido, se eu for preso, tenha o direito de solicitar um mandado de habeas corpus à justiça local. Se o juiz conceder esse mandado de habeas corpus, isso significa que as autoridades têm que me levar. Elas têm que levar meu corpo ao tribunal para considerar a legalidade da prisão ou detenção. Habeas corpus é latim para você terá o corpo e se refere à necessidade de levar o corpo do indivíduo preso perante o juiz. E o juiz não vai determinar se essa pessoa é culpada ou não. O juiz está analisando o mandado de prisão. Esse mandado é válido? Isso vai me proteger de ser simplesmente levado por alguém. Isso mesmo. Se o mandado for inválido, você pode ser libertado. Joseph tentou usar isso. Ele tentou usar isso no Missouri, sem sucesso. Ele havia usado isso com sucesso na tentativa anterior de extradição. Em junho de 1841, ele obteve um habeas corpus e Stephen A. Douglas. Sim,
uma figura proeminente na história americana. Ele era juiz associado da Suprema Corte de Illinois. Ele determinou que o mandado de prisão naquela ocasião era inválido. Joseph foi libertado. Agora, um ano depois, Joseph enfrenta uma nova tentativa de extradição. Então, o que o Conselho Municipal faz? Eles aprovam essa lei. O direito ao habeas corpus já existia. A lei municipal o torna mais rígido ou o amplia, dando ao Tribunal Municipal amplos poderes para conceder esse mandado. Em poucos dias, Lilburn Boggs assinou uma declaração juramentada identificando Joseph Smith como cúmplice da tentativa de assassinato. O atual governador do Missouri, Thomas Reynolds, emitiu uma requisição. Você tem que enviar uma requisição ao governador de Illinois, Thomas Carlin, dizendo: prenda Joseph Smith. Envie-o ao Missouri para julgamento. Alguns dias depois, em 2 de agosto, Carlin assina um mandado de prisão. 6 dias depois, na manhã de 8 de agosto, 3 policiais chegam a Nauvoo e prendem Joseph Smith e Rockwell. Agora, o que Joseph e Rockwell fazem? Eles solicitam um mandado de habeas corpus. Eles estão em Nauvoo por volta da 1h, no tribunal da cidade de Nauvoo, eles se reúnem. Orson Spencer tem que agir como presidente temporário porque Joseph Smith é o presidente, ele está ausente. Então, temos um trabalho de procuração aqui. O tribunal emitiu o mandado de habeas corpus. Isso significa que os policiais devem levar Joseph Smith e Rockwell ao tribunal. Henry Sherwood é o policial local. Ele entrega o mandado aos policiais. Os policiais ficam em dúvida. Isso está certo? Não temos certeza. Então, o que eles fazem? Eles deixam Joseph e Rockwell nas mãos competentes de Sherwood e vão a Quincy para obter mais instruções. A propósito, Sherwood é membro da igreja, ele é um membro local. A petição de Smith para habeas corpus funcionou. Temos uma petição para mandado de habeas corpus, temos a eleição do Spencer pelo Conselho Municipal no lugar do Joseph porque ele está ausente. E então o Tribunal Municipal concede esse mandado. O que isso destaca? O poder de autorizar um indivíduo a agir em nome de outro. Também destaca um texto como poder para salvar. Voltarei a isso mais tarde. O que o Joseph faz? O Sherwood diz que ele está livre para ir. O Joseph não confia totalmente no sistema jurídico, então ele vai usá-lo. Chocante. Isso pode ajudá-lo, mas surpreendentemente ele não confia totalmente no sistema jurídico e pensa: vou pedir ajuda aos meus amigos. Ele atravessa o rio Mississippi até Zarahemla. Já mencionamos Zarahemla no território de Iowa, e nas semanas seguintes ele se esconde nas casas de membros da igreja em Nauvoo e arredores, um pouco isolado novamente, pois gosta de estar perto das pessoas. Então, o que ele faz? Ele se torna muito contemplativo. Em 16 de agosto, ele está escondido na casa de Edward Sayers. Uma semana depois, ele está escondido em sua loja em Nauvoo, ele está com seu secretário, William Clayton, e fica realmente pensativo e menciona os nomes de familiares, amigos, e diz: William Clayton, quero que você registre os nomes deles. Os nomes são registrados em um livro chamado O Livro da Lei do Senhor. Esse livro parece ter se originado de uma carta de 1832, muitos anos antes. Joseph escreve uma carta a William W. Phelps e nela diz basicamente que deve haver um secretário da igreja que mantenha um registro de todos aqueles que se consagram. Precisamos anotar seus nomes. Bem, quase uma década depois, a partir de 1841, Willard Richards começa a registrar as doações de dízimo dos santos neste livro chamado O Livro da Lei do Senhor. O que é fascinante sobre este livro é que ele não contém apenas essas doações de dízimo, mas também o diário de Joseph durante esse período. Portanto, se você examinar o livro, encontrará várias páginas com entradas do diário, entradas do diário, entradas do diário e, em seguida, várias páginas com doações de dízimo, doações de dízimo, doações de dízimo. Portanto, ele funciona de maneiras diferentes. Bem, nesta entrada de 16 de agosto, que a propósito é seguida por quase 20 páginas de doações de dízimos, Joseph começa a entrada. Ele está falando com William Clayton. Ele está dizendo que dá uma bênção a Erastus Derby. Erastus Derby estava hospedado com Joseph. Ele o ajudava a transportar correspondências. Joseph abençoa Derby e, em seguida, nomeia e abençoa muitas outras pessoas. Ele os chamou de seus amigos puros e santos e disse que esses são os que herdarão a vida eterna. É como se Joseph acreditasse que, ao registrar os nomes deles no livro da Lei do Senhor, isso garantiria a salvação deles. Ao longo de várias páginas, ele nomeia aqueles que o ajudaram durante sua crise atual. Ele diz: porque eu vivo, eles também viverão. Ele retoma o assunto uma semana depois, quando se esconde em sua loja em Nauvoo. Isso acontece em 23 de agosto.
Ele continua mencionando outras pessoas. Ele entrou no ritmo e continuou. Ele menciona seu pai falecido, seu irmão falecido, Alvin. Sobre Alvin, ele disse em particular: seu nome não deve ser registrado neste livro? Sim, Alvin. Que ele fique aqui e seja transmitido nestas páginas sagradas para todo o sempre. O que quero dizer aqui é que há uma conexão direta entre essa ênfase em escrever os nomes de seus amigos e familiares em um livro. Ele vê isso como algo de grande significado. É dentro de algumas semanas que ele está evitando a extradição, que ele está escrevendo essas cartas aos santos sobre o batismo pelos mortos, e não apenas sobre o batismo pelos mortos, mas sobre a manutenção de registros. Ele exalta a manutenção de registros como algo sagrado, crucial e necessário. Então, sim, estou dizendo que suas tentativas de evitar a extradição e suas reflexões enquanto estava escondido antecipam sua instrução de manter registros do batismo pelos mortos. Uau. Jordan, provavelmente não é o momento certo para interrompê-lo e elogiá-lo. Mas a maneira como você consegue entrelaçar tudo isso e traçar um retrato de Joseph Smith, porque eu também percebi isso. Não sou historiador, mas percebi que ele não gosta de ficar isolado. Quando fica, ele fica muito reflexivo e contemplativo. Acho que foi em 1832, quando ele estava ajudando seu bispo Whitney, que havia quebrado a perna. Ele escreveu para Emma dizendo: estou passando muito tempo na floresta, apenas pensando. A maneira como você consegue entrelaçar tudo o que está acontecendo quase nos faz sentir como se estivéssemos lá. Foi intenso por um tempo, e então ele se escondeu. O que você diz é tão verdadeiro, graças a Deus que Joseph ficou isolado em alguns momentos. É difícil dizer isso, graças a Deus que ele foi preso. Por mais difícil que seja, o que resulta de suas experiências na prisão ou no isolamento são esses ensinamentos e práticas que valorizamos tanto. Eu nunca tinha pensado no que ele estava passando legalmente com o registro das coisas e no poder que isso talvez tenha impressionado sua mente. Vamos registrar tudo isso? Isso está aí. Mas me lembrou, Enos, você também citou que um homem cheio do amor de Deus não se satisfazia em abençoar apenas sua própria família. Quando Enos ora, ele ora por si mesmo. Depois ele ora por seus irmãos. Depois ora por seus inimigos. E por fim, ora pelos registros. Sempre achei interessante como trabalhamos tanto nesses registros, preservando-os até mesmo para meus inimigos, para que possam abençoá-los. Sim, isso é lindo. Há algo profético que você vê talvez não em todos os profetas, mas em vários profetas. Você mencionou Enos, o que me levou a pensar em Enoque, que é aquele que diz: Deus, por que você está chorando? Sim, sim. Nós exaltamos o povo de Sião, estamos bem. Deus diz: eu amo todos os meus filhos, mas o que Enoque faz? Enoque responde: ah, sim, eu também vou chorar. Um profeta, mesmo depois de ter sido exaltado, você acha que talvez ele tenha conseguido? Não totalmente. Ele precisava expandir mais sua alma, e acho que isso acontece com Joseph na prisão de Liberty, e acho que acontece com Enos. Sim, isso é lindo. Vamos continuar. Jordan, quero saber mais. Ok, mais a dizer sobre esse assunto voltando ao texto que começa no versículo 2. Então, neste versículo 2 da seção 128, Joseph está novamente abordando o assunto de manter registros do batismo pelos mortos. Ele explicou que, como um único registrador não pode estar presente o tempo todo, os santos devem nomear um registrador para cada ala da cidade. Ele exortou os registradores a serem conhecidos por essa linguagem, muito particular e precisa, certificando em seus registros que viram com seus próprios olhos e ouviram com seus próprios ouvidos a história de toda a transação. E também instruiu os registradores a nomearem testemunhas que, a qualquer momento, quando chamadas, pudessem certificar o mesmo. Gostaria de fazer uma pausa aqui para observar que o trabalho por procuração está presente em todas essas cartas. Na primeira carta, Joseph autorizou seus agentes e secretários a realizar transações em seu nome. Agora, ele está explicando que os registradores podem substituir o registrador geral. Dado tudo o que Joseph Smith estava fazendo, ele precisava contar com outras pessoas para serem seus olhos, ouvidos, mãos e pés. Ele também contava com registros para substituí-lo de várias maneiras. Aqui ele está escrevendo no lugar de pregar. Ele não pode estar com os santos, não pode pregar, então vou escrever. Na verdade, ele não está escrevendo
escrevendo. Ele está ditando para William Clayton, que está escrevendo em seu nome no lugar dele pregando. Estou apenas apontando que há todos os tipos de maneiras pelas quais corpos e documentos estão funcionando como substitutos nessas sessões. Agora, como já destaquei, há um contexto jurídico aqui. Grande parte dessa linguagem soa legalista, não por coincidência. Em sua primeira carta, Joseph indicou que os registros mantidos na terra também seriam mantidos no céu, ok? Na segunda carta, ele expande essa ideia no versículo 6, citando o livro do Apocalipse, que se refere ao livro da vida e ao livro a partir do qual os mortos eram julgados. Joseph está enfatizando aqui múltiplos registros, não é um registro, são múltiplos registros. Sua explicação é que os livros a partir dos quais os mortos eram julgados eram livros que continham o registro das obras mantidas na terra. Os registros na terra representariam os mortos no céu, exigindo que aqueles sem corpos fossem julgados de acordo com as obras realizadas na carne, ou as obras realizadas quando tinham corpos. Esse é um poder que pode reescrever a história, vamos dizer assim, ou colocando de outra forma, alguém com um corpo é batizado por alguém que já teve um corpo, mas agora não tem mais. O registro desse batismo representa o corpo do vivo. Os registros de batismos, em particular, têm o poder de libertar ou soltar aqueles que estão na prisão espiritual, assim como um mandado de habeas corpus o libertou ou soltou da detenção. Agora, essa é uma observação acadêmica. Isso é incrível, né? Na verdade, é uma conexão feita na época. No dia seguinte, vamos avançar e depois voltaremos. No dia seguinte ao discurso de Joseph sobre King Follett, em abril de 1844. Ele pretendia falar no dia seguinte aos santos sobre o tema do batismo pelos mortos. Ele não pôde porque tinha acabado de falar no dia anterior durante horas sobre o grande tema do discurso sobre King Follett. Então, o que ele faz? Ele pede a outra pessoa, o Elder George Adams, para falar em seu nome. O que presumo aqui é que Joseph diz, bem, o tema é o batismo pelos mortos. Não sei se ele lhe deu orientações explícitas, mas ele diz, se ele cometer um erro, eu direi, eu avisarei você. Se George Adams se atrapalhar e disser algo errado, George Adams faz um sermão de 3 horas sobre o batismo pelos mortos. Ele diz aos santos, quero encontrar um mandado de habeas corpus para os mortos. Ele observou que os santos sabem o que significa habeas corpus. Uau! Sim, e então ele continua dizendo isso, ele conta a história de 2 pessoas. Ele diz que há 2 pessoas, uma está presa por mentir, enganar e defraudar. A outra pessoa, por causa de algum constrangimento, está envolvida em dívidas e é presa sob a mesma lei e também colocada na mesma prisão. O homem inocente é levado para longe da cidade e sofre sem esperança, mas um amigo pesquisa a lei e encontra um habeas corpus e faz o que o outro homem não pode fazer por si mesmo, diz Adam. O amigo paga o dinheiro e obtém o recibo na presença de testemunhas e o registra, e vai à prisão e solta o prisioneiro que cai em seu colo e lhe agradece por sua liberdade. Adams e eu achamos que Joseph viram esse paralelo claro entre o habeas corpus e os registros de batismo pelos mortos. Vá em frente, irmão Adams. Sim, Quem quer que você seja. isso é incrível. Em parte, o que estou sugerindo aqui é que a revelação não é recebida ou compreendida no vácuo. Ela vem em meio às nossas vidas confusas. A revelação é poderosa precisamente porque, por meio dela, Deus se inclina, condescende em nos encontrar na lama e no lodo de nossa própria experiência de vida. Não devemos procurar a revelação fora do nosso contexto, mas sim a luz dele em relação a ele, incluindo nossos problemas que são trampolins para a revelação. Pelo menos foram para José. Posso imaginar você sendo preso. Você sabe que se essa pessoa o levar embora, provavelmente será o fim para você. E então chega esse papel que diz que você está livre. Você pode ir. Pelo menos posso ter uma ideia de como isso deve ser. Agora posso ter uma ideia de como deve ser na próxima vida. Alguém aparecer e dizer que o trabalho foi feito por você. É como abrir as portas do inferno. Isso me faz lembrar de uma cena de um filme. Há um filme chamado A Lista de Schindler. No filme, o industrial alemão Oskar Schindler faz um grande esforço para salvar mais de 1000 judeus da morte nos campos de concentração e, em uma cena, ele e seu assistente fazem o quê? Eles criam uma lista. Eles criam uma lista dos funcionários judeus de Schindler para que possam transferi-los para outra fábrica e assim eles não sejam enviados para Auschwitz. Quando terminam a lista, é como se fosse o William Clayton de Schindler. Quando terminam a lista, o seu assistente segura-a e afirma que esta lista é um bem absoluto. Esta lista é vida.
Mais uma vez, o contexto é bastante diferente. A comparação não é exata, mas Joseph está a ensinar algo semelhante sobre os registros de batismo pelos mortos. Os registros em si representam os mortos. Vou dizer desta forma. Isso dá aos registros um status ontológico, como se eles tivessem uma natureza ou um ser. Os registros em si são vida. John Durham Peters, estudioso, escreveu sobre a seção 128 e colocou desta forma: o materialismo de Smith era tão profundo que ele encontrava a eternidade em um livro-razão. Esses registros são poderosos. Essa é a ousadia dessa doutrina. Joseph sabe disso, vou usar o termo ensinamento radical. Versículo 5. Ele reconhece que alguns podem achar que ele está exagerando. Você pode achar que essa ordem das coisas é muito particular, e o que ele está dizendo no versículo 9? Para alguns, pode parecer uma doutrina muito ousada, mas está certo. Ele insiste que isso está alinhado com a ordem do céu, a ordenança específica da qual ele fala, e o poder do sacerdócio, incluindo o poder de ligar na terra e no céu. Ele diz que isso sempre existiu, e isso esteve presente em outras dispensações. Esse ensinamento soa familiar aos santos dos últimos dias. Poder para ligar na terra como no céu. O que não soa tão familiar, ou pelo menos não pensamos tanto nisso, é que manter registros é o poder de ligar. Pelo menos é assim que ele descreve aqui. Não é assim que normalmente pensamos sobre esse poder. Pensamos nisso de uma maneira diferente. Versículo 9. Em todas as eras do mundo, sempre que o Senhor concede uma dispensação do sacerdócio a qualquer homem por revelação real, ou a qualquer grupo de homens, esse poder sempre foi concedido. Portanto, tudo o que esses homens fizeram com autoridade em nome do Senhor, e o fizeram com verdade e fidelidade, e então esta parte, e mantiveram um registro adequado e fiel do mesmo, tornou-se uma lei na terra e no céu. Manter registros aqui, pelo menos nessas sessões, é outra função, ou de certa forma poderíamos até dizer que é a função do sacerdócio. Se Deus nos concede o poder de realizar atos que ajudam outras pessoas no caminho da salvação, por que deveria parecer estranho que manter registros seja um desses atos? Ele encontrou o que você disse: a eternidade em um livro-razão. Em um livro contábil. John Durham. A grande frase de Peter. O materialismo de Smith era tão profundo que encontrava a eternidade em um livro contábil. O que significaria quando falamos que o que você amarra na terra será amarrado no céu? Sempre me perguntei se alguém está anotando isso aqui, alguém está anotando lá em cima ao mesmo tempo? Essa é uma ótima pergunta e eu não sei a resposta, né? Porque é isso que sempre imaginei, mas eles estão esperando por nós. Mas se estamos escrevendo isso, há alguém refletindo você. É por isso que é um ensinamento ousado. E se tivéssemos algum lugar realmente seguro, talvez pudéssemos escavar uma montanha de granito para armazenar esses registros ou algo assim, não sei. É uma ideia. A frase que você leu no versículo 5, né? Você pode achar que essa ordem das coisas é muito particular, lembra alma para Elamã? Você pode achar que isso é tolice da minha parte, mas é assim que Deus faz as coisas? Sim, e isso se relaciona com o que ele disse na carta da prisão de Liberty, né, em 123. Ele diz que é uma coisa pequena, mas qual é a metáfora que ele usa? Acho que é um navio. Basta virá-lo um pouco para que tenha um grande impacto. Sim, ele diz que um navio muito grande se beneficia muito com um leme muito pequeno em tempos de tempestade. Um dos meus versículos favoritos. Sim, Jordan, isso tem sido espetacular. Há mais por vir? Há mais, vamos lá. Você continua a ter surpresas na discussão de Joseph sobre o batismo pelos mortos. Então, no versículo 12, a ordenança do batismo foi instituída para formar uma relação com a ordenança do batismo pelos mortos, sendo a semelhança dos mortos, certo? Estamos familiarizados com a ideia de que o batismo tem uma relação simbólica com a morte e a ressurreição, mas o que Joseph está, pelo menos, insinuando fortemente aqui é que Deus primeiro instituiu o batismo pelos mortos e depois instituiu o batismo em relação ao batismo pelos mortos. Nós, normalmente, não pensamos dessa forma. Pensamos, bem, é o batismo e precisamos fazer um plano para aqueles que não vão recebê-lo. Jenny Webb escreveu sobre isso e diz que isso pode parecer um pouco retrógrado até você considerar o fato de que a grande maioria dos filhos de Deus não teria a chance de ser batizada durante a vida. As revelações de Joseph nos dizem que o plano de salvação não era apenas, ou mesmo principalmente, oferecer a salvação aos vivos, mas também, e talvez especialmente, oferecer a salvação aos mortos. Estamos focados em nós mesmos porque estamos vivos e temos acesso ao Evangelho. Deus não faz acepção de pessoas, ama todos os seus filhos.
Ele faz amplas provisões para a redenção dos mortos e dos vivos. O ensinamento parece bastante razoável quando se pensa dessa forma. A morte é, na verdade, parte simbólica da própria ordenança. Ela aponta para aqueles que morrem. É verdade, mas o ensinamento é razoável, é consistente, mas continua sendo ousado. Sim, é verdade. Versículo 14. Assim como os registros na terra relativos aos seus mortos são verdadeiramente feitos, assim também são os registros no céu. Portanto, esse é o poder de selar e ligar e, em certo sentido, as chaves do reino, que consistem na chave do conhecimento. Em certo sentido, pelo menos o poder de selar e as chaves do reino são o registro do trabalho pelos mortos. Agora sim, podemos estar inclinados a dizer, espere um minuto, não podemos colocar a chance de alguém de alcançar a exaltação nas mãos de humanos imperfeitos em seus registros imperfeitos. Mas Joseph está propondo que Deus fez exatamente isso, que a divindade depende da mortalidade, que a eternidade depende do tempo, e esse ensinamento é emblemático de um outro ensinamento distinto dos santos dos últimos dias, que enfatizamos a materialidade. Eu acrescentaria a isso a ideia de nos tornarmos como Deus, o ensinamento de que podemos agir como salvadores no Monte Sião, usando nosso corpo para ser batizado pelos mortos e fazer registros desses batismos, o que resume esses ensinamentos realmente distintos. Agora, um dos contextos que ainda não discutimos e que é absolutamente crucial é o que encontramos nos versículos seguintes. Versículo 15. Joseph continuou a ensinar que esses são princípios relacionados aos mortos e aos vivos que não podem ser ignorados como pertencentes à nossa salvação. Ele prosseguiu citando outras passagens das Escrituras, incluindo, sem surpresa, 1 Coríntios 15, versículo 29, mas também Malaquias 4, versículos 5 e 6. O que ele diz em Malaquias? Ele tinha os olhos fixos na restauração do sacerdócio, nas glórias a serem reveladas nos últimos dias e de maneira especial no mais glorioso de todos os assuntos pertencentes ao Evangelho eterno, a saber, o batismo pelos mortos. Joseph Smith podia ser hiperbólico. Ele disse coisas semelhantes sobre outros ensinamentos em outras ocasiões, mas que coisa dizer sobre o batismo pelos mortos? E então, o que ele faz? Ele cita Malaquias, conforme aparece na versão King James. Eis que eu vos enviarei Elias, o profeta, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que não venha eu e fira a terra com maldição. Agora, o que Joseph continua a dizer, eu poderia ter feito uma tradução mais clara para isso, mas está suficientemente claro para atender aos meus propósitos. Isso é realmente interessante porque esses versículos aparecem sem nenhuma alteração. Em 3º Nef 25, eles aparecem sem nenhuma alteração. Quando Joseph revisou a Bíblia, ele não a alterou, simplesmente anotou Malaquias. Correto. Agora, por que isso é interessante para nós? Mesmo quando Elias aparece na casa do Senhor em 1836, a linguagem é semelhante à da KJV quando Moroni vem. Agora, esta é a história de Joseph escrita no final da década de 1830, relembrando o aparecimento de Moroni. Em 1823, ele diz que Moroni citou o 5º versículo de Malaquias. Assim, eis que eu vos revelarei o sacerdócio pela mão de Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. O versículo seguinte também é diferente. E ele plantará no coração dos filhos as promessas feitas aos pais, e o coração dos filhos se voltará para seus pais. Se assim não for, toda a terra será totalmente devastada na sua vinda. A passagem revisada torna Elias mais ativo, indicando que ele revelaria o sacerdócio, que plantaria as promessas feitas aos pais no coração dos filhos. É isso que fará com que os corações dos filhos se voltem para os pais e salvará a terra da destruição. Essa revisão também coloca ênfase nos filhos fazendo a mudança, não nos pais, talvez sugerindo que os pais já voltaram seus corações para nós e agora temos que responder. A promessa do retorno de Elias parece fornecer uma solução para o problema da separação que mencionamos no início e sugere que podemos ajudar a resolver a separação entre Deus e seus filhos e entre os filhos de Deus e a terra. Voltando-nos para nossos pais. Em 1842, Joseph entendeu que isso significava realizar batismos pelos mortos e registrar esses batismos. No versículo 18 de 128, os batismos pelos mortos são o elo de união entre os pais e os filhos. Ainda colocando ênfase nos filhos, mas acho que ele também quer lembrar aos santos que os filhos dependem das mães e dos pais. Versículo 15.
Joseph oferece uma expansão interessante de um versículo de Hebreus 11, versículo 40. Deus tendo providenciado algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados, seguindo o padrão de Moroni e citando e revisando passagens das Escrituras. O que Joseph disse, ele revisa desta forma: eles, sem nós, não podem ser aperfeiçoados. Nem nós, sem nossos mortos, podemos ser aperfeiçoados. De nossa visão míope, e talvez às vezes solitária do mundo, faz sentido que os mortos precisem de nós. Assim como faz sentido que os vivos que não têm o Evangelho precisem de nós, mas Joseph está dizendo que nós também precisamos deles. Um pouco surpreendente. Como precisamos deles? Vou sugerir algumas maneiras. Novamente, é óbvio para nós porque eles precisam de nós. Temos corpos. Podemos realizar o batismo por procuração e outras ordenanças. Precisamos deles de várias maneiras. Eu sugeriria o seguinte: precisamos deles no sentido de que fazer o trabalho por eles nos ensina graça, caridade, misericórdia e altruísmo. Precisamos desse trabalho para nos ajudar a aprender a ser mais como Cristo. Precisamos desse trabalho para nos tornarmos quem Deus quer que sejamos. Talvez tanto quanto os mortos precisam ter acesso às ordenanças para se tornarem quem Deus quer que eles sejam, mas há outras maneiras pelas quais precisamos deles. Eles já tiveram corpos. Nesses corpos, eles tiveram experiências, incluindo experiências com o divino. O livro de Mórmon nos ensina que esses registros, os registros de pessoas do passado, têm o poder de ampliar nossa memória. Moroni diz: queremos que vocês vejam esses registros para aprenderem a ser mais sábios do que nós fomos. Podemos aprender com eles, não apenas com os profetas, certamente com eles, mas com todas as pessoas, e eu expandiria isso para toda a história. As histórias das pessoas que vieram antes, seus sucessos e fracassos, elas têm algo essencial a nos ensinar. Precisamos de suas experiências, registros de suas experiências para nos ajudar a entender mais sobre Deus, mais sobre como Deus trabalha com seus filhos. Eu acrescentaria que acho que é o mesmo com nossos contemporâneos. Independentemente de seu sistema de crenças, eles têm a verdade. Eles podem nos ensinar. Talvez possam fazer por nós coisas que não podemos fazer por nós mesmos. As instruções de Joseph aqui são um lembrete de que, embora outros possam precisar de nós, nós também precisamos deles e, é claro, todos precisamos de Deus. Portanto, novamente, uma interdependência divina. Quando eu era jovem, a maioria dos membros da minha família extensa morava em Utah. Eu os via com bastante frequência. Uma das irmãs da minha mãe e sua família moravam muito longe, na distante Idaho. Eu via ela, o marido e os filhos com menos frequência do que via meus outros primos, tias e tios. E não sabia muito sobre eles, mas pelo que sabia, sentia um pouco de desaprovação. Eu sabia que eles não frequentavam a igreja, eu sabia que a vida deles era um pouco diferente da minha, com base nessas informações. O que eu fazia quando era criança? Eu preenchia as lacunas. Exagerei as diferenças. Isso era especialmente verdadeiro em relação ao que eu pensava do meu tio Scott. Ele sempre me pareceu um pouco rude, um pouco inacessível. Nas raras ocasiões em que o via, ele tinha uma barba espessa, uma voz um pouco rude, e isso parecia confirmar minhas ideias sobre ele. Bem, quando eu tinha 16 anos, o pai da minha mãe faleceu. Fiquei sabendo da morte dele depois de voltar de uma viagem à Califórnia e fiquei arrasado. Esta é a minha primeira experiência com uma perda real. No dia do velório, entramos na funerária. Entro pela porta e quem é a primeira pessoa que vejo? Meu tio Scott. Estou num momento bastante vulnerável. Ele não era quem eu queria ver. Os nossos olhos cruzam-se e sinto uma espécie de atração gravitacional. É como se não tivesse outra escolha, senão caminhar até a pessoa que está ali parada. E é o que faço. Caminhei até ele e ele simplesmente me abraçou. Não sei por quanto tempo ficamos abraçados. Ele me abraçou por tempo suficiente para que toda a minha confiança equivocada e suposições falsas fossem substituídas por amor. Esse ato, esse abraço, fez meu coração se voltar para ele. Nos anos que se seguiram, nos tornamos próximos. Tínhamos uma amizade que floresceu. Mantínhamos contato regularmente enquanto eu servia em uma missão. Depois da minha missão, ele se interessou por história, então visitamos juntos locais históricos da igreja. Um ataque cardíaco realmente encurtou sua vida. Pouco mais de um ano depois daquela viagem, fui à sua casa para o funeral e vi em sua mesa de leitura o livro Joseph Smith, Ralph Stone Rolling. Eu lhe dei esse livro de presente. Aparentemente, ele tinha acabado de lê-lo. Lembro-me de minha tia me dizer que ele me amava. Eu já sabia disso, mas aquele abraço na funerária nos uniu e essa experiência ainda me ensina, mesmo depois da morte,
O tio Scott ainda me ensina a verificar minhas suposições, a buscar, a aprender com os outros, a reconhecer que preciso dos outros, mesmo das pessoas que acho que não preciso. Essa é uma história linda. Ilustra o ponto que o Elder Renlund contou na história sobre dois irmãos. Se vocês se lembram, isso foi em abril de 2018. O link está no manual Vem e Segue-me desta semana. O discurso se chama História da Família e Trabalho do Templo, Selamento e Cura. Ele fala sobre Parley e Orson Pratt, irmãos, primeiros conversos, apóstolos ordenados que se sacrificaram e contribuíram muito para a causa durante a era de Nauvoo. Ele diz que em 1846 houve um confronto público acalorado entre os dois. Uma divisão profunda e prolongada se desenvolveu. Parley inicialmente escreveu a Orson para resolver a divisão, mas Orson não respondeu. Parley desistiu, sentindo que a correspondência havia terminado para sempre, a menos que fosse iniciada por Orson. Vários anos depois, agora em 1853, Orson soube de um projeto para publicar um livro sobre os descendentes de William Pratt, o primeiro antepassado americano dos irmãos. Ele vislumbrou esse tesouro da história da família. Ele chorou como uma criança. Seu coração se derreteu e ele decidiu reparar o rompimento com seu irmão. Orson escreveu para Parley: agora, meu querido irmão, não há ninguém entre todos os descendentes de nosso ancestral que tenha um interesse tão profundo em procurar seus descendentes quanto nós. Sabemos que o Deus de nossos pais está envolvido em tudo isso. Peço perdão por ter demorado tanto para escrever para você. Espero que você me perdoe. Era o amor que sentiam pelos seus antepassados. Esse foi o catalisador para curar a brecha, reparar uma ferida, procurar e estender o perdão. E então, o Elder Renlund diz o seguinte: quando Deus nos orienta a fazer uma coisa, muitas vezes ele tem vários propósitos em mente. A história da família e o trabalho no templo não são apenas para os mortos, mas também abençoam os vivos. Uma bela história, assim como a de Jordan e seus tios. Sim, irmãos brigando. Isso nunca acontece, mesmo nas Escrituras. Vamos voltar ao tempo de Adão. Sim, Eles são apóstolos, sim, e são irmãos. como falamos sobre o habeas corpus e as palavras, acho que toda a ideia de ser governado não por pessoas com seus caprichos, mas por uma constituição e ter que testar as coisas, isso é constitucional? Isso está de acordo com as palavras? Uau, é incrível que isso tenha funcionado. Por tanto tempo que sejamos governados por palavras, e elas são realmente impressionantes, mas somos governados por um documento e por pessoas que entram e saem do poder. Tudo deve funcionar de acordo com essas palavras. É simplesmente fascinante. Sim, e Jordan, isso é bem a sua especialidade. Sim, essa é uma boa conexão com este tópico. Os primeiros santos dos últimos dias, acho que aqueles que vivem nos Estados Unidos, residem em uma nação onde os textos e certos tipos de textos são fundamentais e esses textos têm um significado profundo. Agora, para os santos dos últimos dias, a preocupação deles durante esse período era que vocês não estavam respeitando o texto. Vocês não estão protegendo nossos direitos constitucionais, mas eles sabiam o valor de um registro como esse. E é exatamente por isso que estão elaborando suas próprias leis. É por isso que eles criaram a Carta de Nauvoo. Agora, seus contemporâneos acham que eles estão indo longe demais. Eles estão tentando se proteger e sabem do valor dos textos para fazer isso, então esse é um ótimo contexto para mencionar. Vou mencionar outra maneira óbvia pela qual precisamos dos mortos. Joseph realmente se refere a isso, então este é o versículo 18. Ele fornece uma explicação mais abrangente sobre a passagem em Hebreus 11, dizendo que, sem eles, não podemos ser aperfeiçoados. Nem eles, sem nós, podem ser aperfeiçoados. E então ele diz isto: nem eles nem nós podemos ser aperfeiçoados sem aqueles que morreram no Evangelho também. Todos nós, ouço-o dizer,
Os vivos e os mortos precisamos daqueles que morreram no Evangelho. Como precisamos deles? Precisamos de 2 registros, como sugeri para nos ensinar. Também precisamos deles para completar a ligação com o passado, essa ligação de união, e precisamos que alguns de seus corpos retornem a esta dispensação para inaugurar a plenitude dos tempos e fazer o que Joseph descreve como uma união completa e perfeita, e a união das dispensações, chaves, poder e glórias. Joseph não poderia fazer isso sozinho. Ele precisava que eles retornassem e restaurassem. Ele passa para essa lista a seguir, não é? Ele entra na lista. Sim. E agora, uma coisa que vou dizer aqui é que, novamente, fiz essa sugestão ao falar sobre a reforma protestante e o catolicismo. Somos, de certa forma, uma fé sacramental. Uma das coisas que os sacramentos ou rituais fazem, coisas que fazemos, é recebermos o sacramento todas as semanas. Essas coisas são inerentes, ou pelo menos pode-se argumentar que são inerentes à comunidade. Participamos deles juntos. Ao fazê-lo, criamos uma comunidade com os outros participantes. Também criamos uma comunidade com aqueles que participaram dos mesmos tipos de rituais ou de rituais semelhantes no passado, que fizeram essas coisas antigamente ou algo parecido, ou que fizeram isso ou algo parecido. Nos primeiros dias da restauração, fazemos parte dessa comunidade por meio de e participação no mesmo tipo de ritual. Então, quando oferecemos essas ordenanças aos mortos, o que estamos fazendo? Estamos expandindo essa comunidade para incluir aqueles que teriam participado se tivessem tido a chance. Isso tem muito a ver com comunidade. Joseph Smith estava tão fixado na ideia de Sião, e isso faz parte do processo de construção de Sião. Mencionamos a lista que ele faz. Falando em comunidade, registros e livros desempenham um papel central na criação de uma comunidade. O que é notável é que o livro de Mórmon essencialmente cria uma comunidade de todos os textos sagrados. É uma exceção à regra de que os textos são canonizados ao longo do tempo. Ele é canonizado antes mesmo de ser impresso. É aceito por uma comunidade de crentes antes mesmo de ser impresso. Registros e livros desempenham um papel na criação de uma comunidade. Desde o início de nossa discussão hoje, vimos livros e corpos em estreita proximidade. Essa combinação de livros e corpos aparece com força na seção 128. Joseph enfatizou a importância de manter registros. Ele fez isso referindo-se e revisando passagens bíblicas. Agora, ao chegarmos aos versículos 19 a 21, Joseph nomeia alguns dos que morreram no Evangelho. Um deles voltou com uma mensagem sobre um livro. Outros voltaram com poderes e chaves, incluindo os mesmos poderes e chaves que permitem o trabalho por procuração. Como mencionei, as revelações de Joseph valorizam, vou usar essa palavra novamente, a incorporação. Então, não é surpresa que os sentidos apareçam muito na restauração. Encontramos muita ênfase na visão. Um amigo meu, Mason Allred, escreveu recentemente um livro sobre a visão como um dos temas de doutrina e convênios. Joseph enfatizou cada vez mais o tato. Ele ensinou, certa vez, que ninguém pode conhecer Deus até que tenha tocado em algo. É uma observação interessante. Qual é o sentido predominante nesses versículos? Observe como essas passagens são auditivas. O que ouvimos? Moroni, um anjo do céu, declarando que o livro seria revelado. A voz do Senhor no deserto, declarando que 3 testemunhas prestariam testemunho do livro. Vozes dos mortos, ou que já estiveram mortos, estão abrindo caminho para que vozes do pó falem em conexão com o livro de Mórmon. A voz de Miguel, a voz de Pedro, Tiago e João, a voz de Deus, a voz de Miguel, a voz de Gabriel e de Rafael, quem quer que seja, e de diversos anjos, todos declarando sua dispensação, seus direitos, suas chaves, suas honras, sua majestade e glória, e o poder de seu sacerdócio. Citei John Durham Peters nesta conversa. Ele ouve nessas passagens um lapso de tempo sonoro, como ele diz, em rápida sucessão. Joseph nomeia alguns dos pais que vieram para falar e plantar as promessas em nossos corações para que nos voltemos para eles e seus contemporâneos e, é claro, para nossos contemporâneos também. Acho que o convite é para ouvir essas vozes. O chamado é para os mortos. Aqui está a passagem em 128, os mortos para entoar hinos de louvor eterno. Queremos juntar nossas vozes às deles. É exatamente isso que Joseph faz nos versículos seguintes. Agora, não costumamos falar dessa maneira sobre essas passagens, ou talvez sobre as escrituras em geral a partir de um único ponto de vista. Há uma viagem no tempo com consequências sérias acontecendo aqui. Cada uma dessas figuras mencionadas viveu em um tempo e lugar específicos. Quando os santos dos últimos dias falam sobre anjos ou pessoas que aparecem, não se trata apenas de pessoas aleatórias, exceto que eu não sei quem é Rafael, mas são pessoas do passado.
Elas vêm de um tempo e lugar específicos. Elas aparecem para Joseph em seus tempos e lugares específicos. Observe como ele é específico, incluindo Cumorah, no deserto de Fayette, condado de Seneca, às margens do rio Susquehanna, no deserto entre Harmony, condado de Susquehanna, e Colesville, condado de Broome, no rio Susquehanna, na Câmara do Velho Pai Whitmer, em Fayette, condado de Seneca, e em diversos momentos e lugares. O que temos aqui? Temos figuras históricas atravessando o tempo e o espaço para chegar a esses lugares específicos a fim de transmitir informações e poder destinados a nos salvar, a salvar nossos mortos, a salvar realmente aqueles que ainda estão por nascer, e agora elas estão nos pedindo para continuar o trabalho, para unir nossas vozes às delas, para usar nosso corpo como elas fizeram a serviço dos outros e para nos consagrar ao Evangelho. Nestes versículos finais ouvimos Joseph no seu auge de exuberância. Na verdade, ele não consegue evitar enquadrar isto como uma batalha ou talvez uma espécie de competição. Coragem, irmãos, e em frente para a vitória. Ele está tão animado que convoca tanto objetos animados como inanimados a cantar louvores. Mais uma vez, não sei ao certo o que teria acontecido à terra se Elias não tivesse retornado, mas Joseph sugere que a terra deveria estar feliz por ele ter retornado. Ele a exorta a se juntar ao coro, a deixar a terra irromper em cânticos. Que as montanhas gritem de alegria, e todos os vales clamem em alta voz, e todos os mares e terras secas anunciem as maravilhas de seu Rei eterno, e que os rios, riachos e córregos fluam com alegria. A essa voz de alegria, você é um rio, João. Que as florestas e todas as árvores do campo louvem ao Senhor, e vós, rochas sólidas. Vós, rochas sólidas, chorai de alegria e deixai que o sol, a lua e as estrelas da manhã cantem juntos, e deixai que as criações eternas proclamem o seu nome para todo o sempre. Acho que o foco na terra deve nos lembrar que somos administradores da terra. Uma maneira de garantir que nossos filhos e descendentes se voltem para nós é cuidar dela para que possam continuar a trabalhar pela salvação. É um momento tão bonito em que Joseph quer que a terra proclame os louvores do Senhor. Escrevi na minha margem, Isaac Watt, que o céu e a natureza cantem. Jordan, você sabe disso muito melhor do que eu. Você não percebe um pouco da personalidade de Joseph quando ele está animado com o Evangelho? É claro que ele não está na prisão de Liberty aqui. Esse é um lugar particularmente sombrio para se escrever. Ele escreve coisas maravilhosas da prisão de Liberty. Ele está escrevendo enquanto está escondido. Ele está em êxtase. Você percebe claramente um pouco da personalidade dele transparecendo? Sim, todos os pontos de exclamação. Há uma sensação aqui de que, ao ler parte disso, você pode pensar, é aqui que estou sugerindo que Joseph perdeu o foco, como se ele estivesse se desviando um pouco, mas ele não está. Ele traz tudo de volta, não apenas ao batismo pelos mortos, mas também à manutenção de registros. No versículo 24, ele cita Malaquias 3, outra passagem das Escrituras que Moroni havia citado em 1823. Ele cita a declaração sobre os filhos de Levi serem purificados para que possam oferecer ao Senhor uma oferta em retidão, e em seguida continua dizendo, bem, aqui está o tipo de oferta que podemos fazer. Portanto, como igreja e povo, e como santos dos últimos dias, ofereçamos ao Senhor uma oferta em retidão. Apresentemos em seu santo templo, quando estiver concluído, um livro contendo os registros de nossos mortos. O trabalho de manter um livro digno de todas as expectativas começou quase imediatamente. A carta de Joseph é lida aos santos alguns dias depois, ele não está presente, mas ela é lida a eles em 11 de setembro. Naquela noite, James Sloan começa a manter um novo registro de batismos pelos mortos. Eles levam a sério a instrução dada pelo Senhor, de modo que naquele mesmo dia começam um novo registro. Os registros eram mais completos, eram mais detalhados do que os registros anteriores que eles mantinham. Os registradores começaram a usar um formulário para registrar os batismos. Na verdade, temos parte do texto de um desses formulários. Ele dizia: certifico que, na data deste documento, vi e ouvi os seguintes batismos serem realizados na pia batismal da Casa do Senhor na cidade de Nauvoo, Illinois. Pense na especificidade que está presente e que Joseph Smith pediu que fosse incluída na seção 128, versículo 21. Joseph indicou isso na carta. Os ensinamentos sobre o batismo pelos mortos vieram linha sobre linha, preceito sobre preceito. Está bem ali,
E haveria muitas outras mudanças em relação ao trabalho pelos mortos após a morte de Joseph, mas durante sua vida ele continuou a ensinar sobre o assunto, como ele diz no versículo 25, e continuou a ensinar sobre o assunto ao longo de sua vida. Ele deu vários sermões sobre o batismo pelos mortos. Ele também escreveu um editorial no Times and Seasons. Em abril de 1842, ele ofereceu uma explicação bíblica para a prática. Ele também incluiu esta frase que eu acho adorável. Ele disse: "O Senhor Deus conhece a situação tanto dos vivos quanto dos mortos e fez amplas provisões para a redenção deles de acordo com suas diversas circunstâncias e as leis do reino de Deus, seja neste mundo ou no mundo vindouro." Esse é um ensinamento reconfortante. Acho que ele abrange tudo o que sabemos sobre o trabalho pelos mortos e tudo o que não sabemos sobre o trabalho pelos mortos. Nossos ensinamentos sobre esse assunto são muito bonitos, mas ainda há perguntas. Vamos levantar algumas delas. Não temos registros da maioria das pessoas que já viveram. Certo. Especialmente a maioria das pessoas que viveram antes de 1580, não temos esses registros. O que acontece com eles? Mesmo os registros que temos, como todos os registros, têm limitações profundas. Os registros são tão imperfeitos e suscetíveis à deterioração quanto nossos corpos. Acho que vale a pena dizer isso, especialmente porque mencionei a lista de Schindler. Nem todos são tão entusiastas quanto ao batismo pelos mortos, o que é compreensível. Vou dar um exemplo disso. Durante as últimas décadas do século XX, alguns líderes e indivíduos judeus levantaram profundas preocupações e até críticas sobre o batismo das vítimas do Holocausto que morreram, é claro, por serem judeus. Agora nós, santos dos últimos dias, queremos dizer: eles têm uma escolha, certo? Enfatizamos o arbítrio, mas estamos aqui discutindo a validade desses batismos e o poder dos registros dos batismos. Portanto, considerando isso e o tratamento dado ao povo judeu pelas mãos dos cristãos ao longo da história, incluindo casos de conversões forçadas, faz sentido que alguns não se sintam confortáveis com a prática. O que a igreja fez? Bem, em 1995, eles criaram uma política para proibir o batismo póstumo das vítimas do Holocausto. Desde então, eles têm trabalhado com líderes judeus para impedir tais batismos e em 2012, quando foi relatado que a política havia sido violada, a igreja emitiu um pedido de desculpas e reiterou a política. Podemos estar pensando, bem, como conciliar tudo o que temos falado hoje com essa política? Eu diria que o objetivo principal da prática do batismo pelos mortos é ajudar a converter os corações e dos filhos aos pais. Podemos fazer mudanças e podemos ter cuidado quando essa prática, em alguns casos, pode realmente inibir esse esforço, em vez de ajudá-lo, se eu pudesse colocar dessa forma. Mais uma vez, sinto grande conforto com o ensinamento de Joseph de que Deus fez ampla provisão para a redenção dos vivos e dos mortos. E eu diria que conhecemos parte dessa ampla provisão. Não conhecemos toda essa ampla provisão. Essa é apenas uma ideia de que Deus não está procurando enviar pessoas para o inferno. Ele fez provisões amplas, mais do que espaço suficiente para salvar qualquer um que escolher. Talvez ele não esteja nos explicando tudo agora, mas ele providenciou amplamente. Tenha isso em mente. Sabemos parte disso, e para muitos de nós, o que sabemos é muito bonito. Vale a pena lembrar que há muito que não sabemos. Presumo que isso também seja muito bonito. Pelo que sei, o artigo de fé 9 não foi revogado. Muitas coisas grandiosas e importantes ainda estão por vir. Isso mesmo, mas dito isso, apesar de haver muitas coisas que não sabemos e de ainda haver questões em aberto, está claro que temos muito trabalho pela frente. Houve muitos avanços tecnológicos. Vamos colocar desta forma. Agora, todos nós somos registradores da igreja. Cada membro é um registrador, mas, novamente, não somos perfeitos. Não seremos perfeitos nisso. A resposta não é desistir, é trabalhar mais, com mais gentileza e inteligência. Isso significa que precisamos ser criteriosos com os registros do passado. Temos que trabalhar para corrigir e evitar erros. Temos que tentar manter registros precisos, mesmo sabendo que nossos próprios registros precisarão de correções. Eu diria como historiador que acredito que o cuidado que temos com os registros do trabalho pelos mortos deve informar nossa abordagem a todos os tipos de registros. Quer o façamos intencionalmente ou não, estamos criando um rastro de documentos para nós mesmos e para os outros ao longo de nossas vidas. Acho que devemos fazer isso com graça e honestidade. Temos que garantir que nossos registros, os registros que promovemos, os registros que criamos,
Sejam do tipo que aproximam os corações, que promovem a paz, a união, a reunião, em vez da divisão, da discórdia e da separação. Pense nisso como um exemplo. Amy Harris escreve sobre isso em seu livro. Pense em alguns dos registros que temos no passado e no presente, que são registros criados a partir de, digamos, regimes e sistemas injustos e profanos. Todos os tipos de coisas criam registros. O exemplo com o qual estou mais familiarizado é a escravidão. A escravidão cria muitos registros. Alguns desses registros, o que eles contam? Eles contam a história de famílias separadas. Agora, esses registros podem ser usados para criar novos tipos de registros que têm o poder de unir famílias, o que é algo notável. Podemos reconhecer os problemas com esses tipos de registros, mesmo enquanto os usamos para desafiar os sistemas desumanizantes que os criaram. Mais uma vez, estou sugerindo que podemos fazer isso por meio de trabalho genealógico e por procuração, mas também apenas aprendendo mais sobre a vida das pessoas que estão por trás desses tipos de registros. Então, no que isso sugere? Isso sugere que nós mesmos podemos ajudar a criar registros que ajudem a unir as pessoas agora e no futuro. Este verão tem sido muito agitado. A maioria dos verões é assim, mas durante os últimos meses e semanas, vi muitas coisas acontecerem. Vi uma sobrinha ser batizada, abençoei meu segundo filho, celebrei o casamento de uma irmã, um sobrinho e alguns ex-alunos. Na verdade, ontem à noite estive em uma recepção de casamento de ex-alunos. Todos esses eventos geram vários registros, oficiais e não oficiais. Esses registros têm o poder de aprofundar relacionamentos se os criarmos e mantivermos com cuidado e atenção. O mesmo se aplica a outros tipos de registros que vou mencionar aqui, e acabamos de fazer referência a registros de sofrimento, e Joseph fala sobre registros de sofrimento nas cartas da prisão de Liberty. Vou mencionar um exemplo pessoal de registros de tristeza. Em abril de 1994, foi criado um registro de nascimento para uma menina negra recém-nascida no Texas. Naquele mesmo mês, foram produzidos registros para sua adoção por uma família branca em Utah. A vida dessa menina começou com uma série de separações por meio da adoção e conexões por meio da adoção. Alguns meses após sua adoção, um poderoso registro vinculativo foi criado quando essa menina, outra irmã adotiva e aquela família foram seladas juntas no templo de Salt Lake. Anos mais tarde, em maio de 2002, registros de batismo e confirmação seguiram essa vida que produziu muitos outros tipos de registros. Essa menina criou seus próprios registros, incluindo diários nos quais ela descrevia de uma forma ou de outra como era difícil para ela se integrar. Esses e outros registros testemunham que algo estava errado, que algo estava fora do normal. Pais atenciosos e cuidadosos, eles fizeram tudo o que podiam para ajudá-la. Esses esforços também produziram registros. Esses não são os tipos de registros que tinham o poder de salvar. Em 2012, outro registro foi criado. Esse foi um registro de óbito após o suicídio da jovem de 17 anos. Agora, o fim de sua vida, essa separação, foi o fim dos registros sobre ela? Esse foi o registro final, o registro de óbito? Claro que não. De certa forma, os registros se proliferaram. Em 2013, cerca de um ano após o falecimento de minha irmã Mika, outros registros vinculativos surgiram. Minha mãe levou o nome de Mika ao templo e recebeu sua iniciação e investidura em seu nome. Esse trabalho criou mais registros de salvação com poder para selar, unir e ligar. Fale sobre essa linha que confirma a nossa esperança da seção 128. Nos últimos anos, escrevi um pouco sobre Micah e meu relacionamento com ela e sua morte. Então, acrescentei ao arquivo de sua vida e morte. Agora, não tenho certeza se esses são registros de salvação, mas acredito que eles têm um tipo de poder de soldar ou ligar por si mesmos. De uma forma estranha, a morte de Micah e sua ausência voltaram meu coração e o coração de outras pessoas que leram sobre ela para ela, e espero que, por meio desse processo, eu também aprenda a voltar meu coração para os outros, para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão necessitados. Assim, Mika continua a me ensinar do outro lado do véu. Sinto que ela precisava que minha mãe fizesse esse trabalho por ela? Sim. Ela também pode nos ensinar algo? Sim, acho que sim. Vou mencionar aqui um excelente artigo sobre a restauração, escrito por Phil Barlow. Ele descreve a restauração como uma resposta a um mundo fraturado e em fraturamento, e diz isso em uma parte do artigo. A matemática não se resume, em última análise, a números. Vou ter que confiar nele, porque não entendo muito de matemática, né? A matemática não se resume a números, ele diz que se trata de relações. A religião de Joseph Smith, religião significando unir, era assim: doutrinas, políticas, sacerdócios, chaves, revelações e ordenanças serviam, em última análise, para restaurar as relações e a ordem adequadas no tempo e na eternidade.
Acho que é exatamente isso que a seção 128 diz. Joseph ensinou que realizar e registrar ordenanças pelos mortos fazia parte da ordem divina. Não sei exatamente como isso funciona, mas acredito nisso, né? Também acho que esse trabalho deve incutir em nós uma atitude de cuidado para com todas as pessoas, certamente para com os mortos. Talvez valha a pena lembrar que realizamos ordenanças por pessoas que não conhecemos. Em muitos casos, realizamos ordenanças para pessoas que, se as conhecêssemos, provavelmente não gostaríamos delas ou não concordaríamos com elas, ou até mesmo pensaríamos que são pessoas más. Agora, não estou pedindo que pensemos mal das pessoas por trás dos nomes em nosso cartão de ordenança. Em vez disso, reconheçamos que o trabalho que fazemos é uma obra de graça, uma obra de misericórdia, uma obra que imita o sacrifício de Cristo. Acho que tais atitudes devem nos abrir para as pessoas que vivem em nosso próprio tempo e lugar, incluindo aquelas com quem concordamos e com quem não concordamos. Aqueles que podemos estar propensos a considerar mente bons ou maus. Talvez devêssemos considerar especialmente como podemos ajudar aqueles que podem não ter a capacidade, o conforto, a segurança e a liberdade para fazer o que fazemos. Se estamos dispostos a oferecer ordenanças salvadoras pelos mortos, devemos estar dispostos a oferecer ajuda do templo aos vivos. Isso também é um tipo de trabalho por procuração. Pensem nessas palavras do rei Benjamim, que nos ensinou que, quando estamos a serviço de nossos semelhantes, estamos apenas a serviço de nosso Deus. E é claro, Jesus ensinou que, na medida em que fizemos isso a um dos menores de seus irmãos, fizemos isso a ele. Oportunidades para um trabalho significativo por procuração existem ao nosso redor. Novamente, o trabalho vicário não é o plano B, é o plano. Sim, com Joseph Smith. Não devemos prosseguir nessa causa tão grandiosa? Que dia fantástico! Ouvimos você falar sobre sua vida profissional e pessoal e sobre sua própria teologia. Eu sabia que seria ótimo, Jordan. Eu sabia que seria ótimo, mas foi profundo. O mundo dos espíritos parece mais próximo hoje e mais envolvido na minha vida só de pensar em tudo isso. É como se o Senhor quisesse nos ajudar a fazer essa separação, desaparecer um pouco, e nós tivéssemos uma conexão e pudéssemos fazer a diferença, e eles pudessem fazer a diferença para nós, o que é uma ideia que expande a alma, entende? O que Joseph Smith disse, eles não estão longe de nós. Sim, Jordan, gostaria de fazer uma última pergunta. Tenho certeza de que você já teve que explicar isso aos seus alunos muitas e muitas vezes. Pode haver uma ideia por aí de que, se você aprender a história dos santos dos últimos dias, perderá sua fé. Conheço vários historiadores fiéis, historiadores incríveis, e você é um deles. O que você diria para aqueles que têm medo de mergulhar na história da igreja? Sim, vou saber demais. Vou perder minha fé. Isso aconteceu com essa pessoa. E com aquela pessoa. Você poderia nos dar algumas considerações finais a esse respeito? Claro. Davis Beaton era um historiador da igreja. Ele escreveu um artigo no qual falou sobre esse assunto e disse algo como que os melhores historiadores que ele conhecia, os melhores historiadores da fé dos santos dos últimos dias, eram e são membros fiéis da igreja. Na verdade, o que ele disse foi que aqueles que mais sabem sobre essa história são santos dos últimos dias fiéis. Agora, é claro que isso não é verdade para todos. Temos arbentia, como dissemos hoje. É possível aprender algo e depois decidir não acreditar? Sim, claro. Mas acho que, em parte, é uma questão de expectativas. O que esperamos do passado? Às vezes, esperamos demais das figuras históricas. Podemos prestar um desserviço às figuras históricas ao sermos excessivamente críticos. Há um problema potencial aí, mas acho que também podemos prestar um grande desserviço às figuras históricas ao colocá-las em um pedestal, falando sobre elas e suas vidas como se não fossem perfeitas, mas talvez pseudo-perfeitas. Elas estavam próximas da perfeição. Basicamente, sim. Sim, isso não é justo com eles. Se pensarmos nas figuras históricas dessa maneira, então pensamos na restauração como um todo dessa maneira. E como é uma obra divina de Deus, passamos a assumir que a obra divina deve ter ocorrido de maneira perfeita, mas isso é enfatizado desde o início do fim da restauração e acabamos perdendo isso de vista. Deus faz referência à imperfeição de Joseph nas revelações várias vezes, incluindo em seu prefácio, na seção 1 do prefácio, e ele diz aos outros da igreja: vocês viram suas imperfeições.
Toda a restauração começa porque um menino sabe que é imperfeito. A restauração prossegue porque esse menino se torna um homem que sabe que é imperfeito. Então ele continua pedindo perdão. Ele pede ajuda e confia em Jesus Cristo. Podemos perder isso de vista e, talvez como cultura, sejamos de certa forma culpados por criar esse tipo de expectativa à medida que aprendemos coisas. Sim, podemos acabar vendo as coisas de uma maneira um pouco diferente do que esperávamos, mas isso não é algo negativo. É um processo de amadurecimento. Uma das coisas bonitas sobre isso é que, ao vislumbrarmos como Deus realmente trabalha com as pessoas, como ele realmente trabalha com o seu profeta, como ele se digna a encontrar Joseph e os santos onde eles estavam. Bem, isso deve nos dar uma noção melhor de como Deus se digna a nos encontrar onde estamos. Alguns de nós não estão, mas muitos de nós estamos cientes de nossas próprias imperfeições que podem nos impedir de receber revelação. Mas com sorte, se pudermos descobrir que José, em sua imperfeição, encontrou Deus e recebeu revelação, isso se tornará uma mensagem de esperança. Talvez tenhamos que derrubar alguns de nossos paradigmas e estruturas sobre como vemos Deus agindo no mundo, mas uma vez que o fizermos, veremos que isso realmente se alinha muito mais com nossa própria experiência, de modo que os primeiros santos e Joseph não eram. Sim, eles viveram em épocas e lugares muito diferentes. Sim. Como historiador, diria que sim, eles também são pessoas que se esforçam de forma imperfeita. Essa é uma mensagem de esperança. Muitas vezes, o problema é uma questão de expectativa, e não de qualquer detalhe histórico específico. Obrigado, Jordan. Não sei se você está dormindo muito com esse novo bebê, mas se é assim que você se sente quando não dorme, então precisa dormir ainda menos. Isso foi simplesmente fantástico, né? Não sei o que dizer, a não ser que não quero que isso acabe. É muito profundo. Se há pessoas ouvindo que se sentem invisíveis, não ouvidas, sem fazer diferença, temos essa maneira de fazer barulho no mundo espiritual. Boas novas do outro lado. Vá ao templo e faça barulho do outro lado. Isso mesmo, Eia, e obrigado ao profeta Joseph por ter trazido isso à tona. Bem, com isso, queremos agradecer ao doutor Jordan Watkins por estar conosco hoje. Queremos agradecer à nossa produtora executiva Shannon Sorensen, aos nossos patrocinadores David e Verla Sorensen, e em cada episódio lembramos do nosso fundador. Ele teria adorado isso. Na verdade, ele provavelmente adora isso. Sim, Steve Sorensen. Esperamos que você se junte a nós na próxima semana. Temos mais doutrina e convênios para estudar no Follow Him. Obrigado por se juntar a nós no episódio de hoje. Você ou alguém que você conhece fala espanhol, português ou francês. Agora você pode assistir e ouvir nosso podcast nesses idiomas. Os links estão na descrição abaixo. As notas e a transcrição do programa de hoje estão em nosso site, followhim.com. É followhim.com. É claro que nada disso seria possível sem nossa incrível equipe de produção. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Cabuica, Sidney Smith e Annabelle Sorensen.